Fala, galera. Vamos acompanhar aí a turma do debate analisando a derrota do Palmeiras. O Palmeiras comete erros improváveis e sofre pior derrota da era Abel Ferreira. E o Edu Dracena teve que aguentar os colegas. Vamos acompanhar aí. Vou até Minas Gerais. Olha lá. Quem está sério? O que aconteceu, Everton? Qual é a sua preocupação? Não foi você que tomou um 4-0. Não foi. E aí, Everton? Buenas, muchacho. Renata, Jaqueta combinando com o cabelo. buenas, muchacha. Como sempre, brilhando na indumentária. Obrigada. E eu só preciso aqui destacar exatamente o seguinte. Eu acho, Renata, inadmissível, sabe? Inadmissível. Todo respeito ao adversário. Todo respeito. Eu acho inadmissível o Palmeiras entrar em campo e jogar um futebol tão fronha. Um time tão bunda mole. Desculpa, saiu sem querer. Um time acomodado. Isso não pode existir. Quem vestir a camisa do Palmeiras não pode entrar em campo e jogar um futebol fronha como jogou ontem. Não é pela derrota, é pela goleada. É inadmissível um time que tem suporte, que tem estrutura, que tem orçamento, que tem tudo que um grande clube precisa ter para tomar 4 como tomou ontem. É inadmissível. Eu adoro o Abel, defendo o Abel, mas gosto muito dele, acho um monstro. Mas o Abel não pode mandar no clube mais do que o chefe dele. Não pode, Renata. Tem algo errado nisso aí. E eu não estou entendendo por que o Palmeiras tem entrado em clássicos, em jogos como o de ontem, jogando de forma realmente como uma fronha. Um futebol frouxo. Isso é inadmissível, Renato. Eu não sou o Edu, eu não represento o Palmeiras, mas eu represento aqui, sabe o quê? Um clube que é organizado, que paga em dia, que oferece tudo para jogador entrar em campo e jogar esse futebol com essa bunda molice aí. Não dá para ser assim, não. E o Novo Horizontino não paga também, não? Que isso? E o Novo Horizontino não paga também, não? O Novo Horizontino também paga em dia, Treina. tudo organizado, e entrou em campo. Aí é que tá, gente. Não tem mais bobo no futebol. Não dá pra menosprezar ninguém. Ah, tem bobo Mas sim. eu não O quê? vou aceitar. O que que você não vai aceitar? O quê? Vou fazer isso com o nosso capitão Edu da Pena. Não Edu vou do quê? Vamos ver quem vai ser campeão paulista. Como é que é? Eu Não sei. Eu falei Dracena, não foi? Não vou aceitar fazer isso com o nosso capitão. Velha Dolly. É o pessoal do YouTube tá falando que você é o nosso capitão. 4 e quer falar hoje. Edu da Pena. É, Edu, bem-vindo ao mundo da TV. Até caiu um negocinho aqui. Agora, eu entendi, ele falou futebol fronha. Fronha. Mas eu posso dar uma sublinhada? Pode. A primeira sublinhada do programa é o seguinte. Você falou, Renata, você não erra nunca. Você às vezes se equivoca. Às vezes uma deslizada. Você acabou de falar que não tem bobo no futebol. Tem. Quem é o Everton. Por quê? Esse é o famoso bobo do futebol. Porque ontem aqui o Abel era melhor que o Guardiola, o Palmeiras era uma máquina, era favorito a ganhar tudo. Aí, de repente, que tomou 4... Tá, mas para aí, acabou tudo, Palmeiras agora acabou. É fim de ciclo. Ninguém presta. Ninguém aguenta mais o Abel no Palmeiras. Pergunta pra qualquer torcedor do Palmeiras que não é Abelete se quer a permanência do Abel no Palmeiras. A resposta é não. Tem gente, atenção. Tem torcedor que torce pro Palmeiras. O e tem Everton tá te torcedor que chamando, torce... hein? Eu não quero falar com ele. E tem torcedor que torce pro Abel. O Everton, ele vai dar ala que torce pro Abel, que é uma minoria. Tem que A maior acontecer no parte torce programa, pro não. Palmeiras. Você não Acordem. dirige o programa. Que determina a pauta do programa, irmão. Se você não entendeu o que eu falei, aí você está com um problema cognitivo. Seu problema é de interpretação. Ou seja, ou você não teve atenção, ou você não se ligou no que eu falei, ou você não entendeu o que eu falei. Então são coisas absolutamente distintas. Eu não retirei absolutamente nada disso, tudo que você disse aí. Nada. Eu não disse que o Abel é incompetente, eu não disse que o Palmeiras é uma bagunça, eu não disse nada disso. Eu estou falei dizendo. de futebol fronha. Eu falei de um clube que tem um técnico hoje que manda no chefe dele. É isso Como é que é? Como é que isso é? eu acho Como é que é esse admissível. negócio aí? Jogador entrar em campo, jogador entrar em campo, Como é que é? Ele tá mandando no chefe com o dele. toquinho de lado. É jogador No caso, na pra jogar chefe. futebol. E aí, na É isso que chefe? eu tô dizendo. O que você tá falando aí, meu Que filho? você tá falando que o Abel tá mandando na chefe dele, que é isso? Você tem que ter mais discernimento, não é chefe. Gente, mas vocês têm alguma Anderson dúvida? Vocês acham que a Leila Pereira não vai cobrar o Abel por causa desse 4-0? Não vai rolar uma resenha, Nada. uma DR. Nada. Como não? Vai, gente. Vai. Uma ouvido, reuniãozinha a portas fechadas, Eu falei- com Anderson Barros. Eu falei ontem, e eu não acho que o ano do Palmeiras, o ano passado, tenha sido essa vergonha toda que Claro alguns que aqui não tentam foi. pintar. Não, Mas finalista de faltou o Libertadores. título e o torcedor não aceita isso lindo, pelo foi lindo, nível foi do lindo. Palmeiras. Mas perdeu 2 títulos para um Flamengo que é uma Foi máquina lindo. extraordinária. Foi lindo. Só que assim,
O futebol que o Palmeiras vem jogando há um Mas tempo... perdeu o Paulistão pro Corinthians e foi eliminado da Copa do Brasil para o Corinthians. O torcedor não aceita. O torcedor do Palmeiras prefere perder pro Flamengo do que perder pro Corinthians. Claro, não. Só que aí... Mas o Abel falou que não, que não prefere título. Não é assim, você que viveu essa história a vida inteira. O que, Bibi? Não é faca no olho, é sangue na orelha e papo no Você olho. prefere perder pro Flamengo. Você pode perder pro Flamengo, inclusive, né? Não sei. Mas a gente não quer. Vai ter outro gente não campeonato quer inteiro perder, aqui um não. dia, um título. Nós queremos sub-20 Tá, do mas você Flamengo. prefere perder pro Flamengo ou pro Palmeiras? Se puder escolher. Eu prefiro amassar os dois. Mas mais o Palmeiras, como foi o ano passado, né, Oliveira? mas Porque a gente comemorou demais. É um 4x0 que fica um alerta gigantesco pro Palmeiras, porque o final da temporada do Palmeiras, o Palmeiras não tava jogando nada. O Palmeiras fez uma final de Libertadores sem dar um chute no gol. Final ou finada? Finada, ô, doutor, calma aí, doutor. Calma aí, Finada a temporada. Não, mas foi um final de temporada vergonhoso do Palmeiras. Palmeiras sem jogar nada, só na base do chutão, a E ligação direta ontem, Gomes, 37 Flaco. minutos, tinha Então- 37 minutos ontem pra dar um chute. Mas é um alerta. O Abel, que é um cara que Foi faz um pênalti grande aquele trabalho. lance, não? Que pênalti, você quer, tomou 4 e quer falar. Mas olha só, ontem eu falei aqui no programa que a dupla, não tô falando em trio, a dupla titular do Palmeiras ainda não jogou lado a lado. mas o Rê, Flaco não e deixa, Vitor mas Roque, calma aí. que era a dupla que todo mundo esperava que fizesse a diferença. Mas se é o Palmeiras com investimento. Vai ter que jogar contra o São Paulo agora. O Palmeiras que tem dinheiro e tal. É aí onde entra a crise do Palmeiras e o Abel começa a balançar. O time do Palmeiras... Perder pro São Paulo e vai entrar em crise. O Edu da Pena tá com uma desculpinha. Tá em crise, chama o São Paulo. O Edu o quê? O Edu da Pena tá com uma desculpinha de não, mas era o time reserva. Time reserva, com Kelvin, que foi titular parte da temporada, Gomes, Murilo, Piquerez, Martins. Você elogiou ontem. O Scarpa elogiou, assim como o Everton, o Palmeiras pra caramba. Não. E porque tomou 4, tá batendo agora. Mas vocês funcionam assim. Vocês são resultadistas. Eu analiso um todo. Eu analiso um todo. Eu analiso só. Como eu, assim, você faz? Eu enxergo o futebol Do assim jeito como que eu doutor. Por falo. isso que a gente senta um do lado do outro, né, doutor? Não, pra casa, doutor, eu te amo. O meu ponto de vista é o seguinte, eu tô analisando o pacote. E chegou no fim do ciclo do Abel. Não há, na minha opinião, não há mais profissionalismo. Não há mais profissionalismo na diretoria do Palmeiras. Mas ele Porque acabou a de Leila- renovar contrato. A Leila não cobra o Abel. O Abel é amigo íntimo, pessoal do Anderson Barros. Você acha que o Anderson vai sentar com o Abel? Você tem que fazer isso e aquilo? Não tem, Mas é tem uma o Paulo Boas confraria. que fala que não tem isso. Confraria. Claro que não tem que falar, claro que não tem que falar, você tem que fazer isso e aquilo. Por Não, não isso tem que conversar. Não, conversar é uma entendi. coisa, você tem que fazer diferente. O treinador trabalha no campo, o diretor, o que quer que seja, o coordenador, ele tem que analisar o resultado, discutir com o treinador os resultados. Por que você entendeu que foi assim? Mas não você tem que O fazer Palmeiras isso. Você gastou mais tem de que fazer 700 aquilo. milhões para fazer ligação direta. O Palmeiras, quando toma 2-0 no placar, o Gomes vira centroavante. O Anderson Barros, que é o homem forte do futebol, não tem que sentar com o Abel. Abel, 700 milhões para fazer ligação direta o tempo Sentar inteiro? com o Abel, não pode? sim, você tem que fazer isso, fazer aquilo, não. Não, mas tem que ter. Não. O presidente do Flamengo sentiu um rebaixamento de leve num estadual, não mandou um time titular pra hoje? Não, e o Rê tem que Tem hora que tem que... Mas, gente, o Palmeiras tava bem, tava ganhando todas. Não, mas não tava Não, jogando tava futebol 1 a 0, convincente. mas qual era o objetivo no início de ano? Analisar as peças, a base, entrosar, fazer uma dosagem física, tava funcionando, só que tomou uma taca. Mas o Abel chegou agora, Renata. Quem? O Abel chegou, o Abel tava de férias 48 dias. Mas justamente, Olha lá, né? ele- Mais justo, mais justo. 15 dias de treinamento. O chefe tem o direito de tirar férias e chegar o que quiser, né, minha Renata? Você pode tirar as férias, você pode... E o chefe que tira férias todo ano, nunca 30 dias. Há 19 anos, Aí né? não, aí nós vamos brigar. Toma, Ronaldo. Aí nós vamos brigar. Você quer ir pra Disney. de novo, Agora, vai, toma. sabe o que eu tô percebendo? Parece que o Palmeiras perdeu um 7x1. Não, foi 4 a 0. Não, mas Foi quase igual. 4 a 0 é Parece que foi feio, o doutor. 7x1 do Brasil. É um jogo do Campeonato Paulista. Pode ter tido um acidente. o Paulista é um alerta. É um alerta pra temporada. Daqui a pouco amanhã joga outra partida melhor. Doutor, o senhor não acha grave tomar 4 a 0 uma equipe como o Palmeiras, do Novo Horizontino, que é um ótimo time, mas é Série B, tem menos Eu acho recursos, chato, etc, acho etc. desagradável, mas não acho grave, não. Amanhã Não já é grave? reverte- Não é grave, doutor. reverte Se o 4 a 0 não é resultado. grave, o que é grave? É uma mulher grávida que é grave. E essa conversa do doutor aí de 4 a 0 criar esse caos é conversa pra boi dormir, porque perder de 1 a 0 time grande já é cobrança. Na minha época, Doutor, o senhor é médico. Perdeu de O doutor... 3x0. O
Depois perdeu de 3-0 para o Red Bull. Então, fez o quê? Mas dois times de Série A, Mas então. eu tô falando do Palmeiras. Ele quer justificar o injustificável. Não, o senhor, de repente o Bragantino bateu na trave 2 vezes para subir. Se o médico falou que não é grave, A gente não vai mudar o nome do Edu. o médico falou Se que o médico deu o diagnóstico. não é Mudança, ó, o nome do Edu era Dracena, da Pena e agora é da Pano. Porque tá passando pano e não acredita. Você é o Edu da Pano. Meu Deus! Da Pano. Pro Marco Aurélio também, Pro Marco Aurélio também. A gente viveu ali dentro. A gente viu e a gente sabe como é que é. Essa derrota vai servir muito combustível na sequência do campeonato. Escuta o que eu tô te falando pra você. Gente, vai mexer sério, com muita coisa. Quando eu vi a entrevista do Piquerez, que é um dos líderes, um dos mais experientes, titular absoluto na Deu lateral medo, esquerda, né? cabisbaixo, falando que é uma vergonha. Gente, abalado. Ele Abalado falou- que ele falou ninguém assim, não "Jogamos esperavam com perder medo." e muito menos uma goleada. Ele falou, jogamos com medo. Isso não dá pra aceitar, uma entrevista infeliz. Não foi só medo, os caras foram com má vontade. Ontem os caras desrespeitaram a camisa do Palmeiras. Se vocês não quiseram Acharam que ia jogar, vencer qualquer era melhor hora. não ir, era mais bonito falar, Bel, pô, não tô afim. Porque Mas os caras isso é culpa foram com do má treinador? vontade. Isso é culpa do treinador, da diretoria. Os caras, posso falar, já estão com os picuá na lua. Ninguém aguenta mais. Ninguém picuá na lua, ninguém aguenta mais. Gente, o ciclo do Abel se encerrou na temporada retrasada do Palmeiras. Só que ficam aí. Não, a minha opinião é a opinião da torcida do Palmeiras. Pergunta no chat do YouTube se eu tô errado ou não. Ninguém aguenta mais. depois dessa derrota vai Ninguém falar aguenta. mesmo. Que o Abel Depois fica dessa de derrota vai mimimizinho falar. porque picharam a Quero parede ver do quando for CT. campeão. Ele vai levar isso pro E aí, coração pra quando for variar. campeão, você perguntar isso aí, fazer Quem isso vai ser aí. campeão? Palmeiras. Gente, a temporada é longa, muita coisa vai acontecer. Everton Guimarães. Eu só acho que esse 4-0 é completamente fora do roteiro, Sim. completamente fora do aceitável. Perder vai acontecer início de temporada com todo mundo, ok? Dá pra administrar, mas um 4-0 é retumbante, é robusto, Everton. Igual o Everton. Eu adoro essa palavra, Renata, Qual? retumbante. Essa palavra é muito boa, Mas porque o médico ela falou que de não. fato, ela resume o tamanho da pancada. Resume o tamanho da pancada. É por isso que eu disse aqui agora há pouco que é inadmissível, porque na prática o que acontece? Você vê um time competindo menos do que o adversário? Você vê um time com um nível de concentração mais baixo do que o do adversário? Porque tecnicamente o Palmeiras é melhor, independentemente de onde aconteça o jogo. O que eu acho inadmissível é, de repente, o Abel não conseguir fazer com que esse time tenha um nível de concentração acima do que foi ontem e jogar um futebol tão fronho como foi jogado ontem. Isso tem o papel dele ali, porque se é o contrário, se ele vai lá e aplica uma goleada, a gente estaria aqui hoje enaltecendo os jogadores que estiveram em campo, mas, acima de tudo, o trabalho do Abel. Então, uma marcação puro arame liso, um ataque inofensivo, correu menos que o adversário, num nível de concentração abaixo do razoável, e nós vamos achar isso tudo normal. E outra coisa, eu tô vendo o Capelani, é claro que o Capelani está louco pro Abel deixar o Palmeiras, velho. Tem um monte de gente louco pro Abel deixar o Palmeiras, velho. Porque o Abel no Palmeiras, obviamente, ano passado não ganhou, mas o Abel no Palmeiras é sempre uma ameaça pros rivais. O Capelani torce pro rival. Então ele vai sempre querer que o Abel deixe o Palmeiras. Não é caso para isso. Eu aponto também muito para os jogadores. Claro que tem o comando dele, mas a postura dos jogadores ontem em campo foi um negócio abaixo da crítica. E aí, vou repetir o que você disse agora, parafraseando Renata Fã, foi um fracasso retumbante ontem, esses 4-0 aí. Para o Palmeiras, isso não pode acontecer. Ou contra o Palmeiras, isso não pode acontecer. Everton, foi tão retumbante que já chegou o estrago em Portugal. Em Portugal, país de Abel Ferreira. Porque o jornal A Bola fez uma referência e um comentário sobre essa goleada sofrida. Abel Ferreira e a pesada derrota. Que seja, como ele mesmo disse na coletiva, um abre-olhos para todos. Abre o quê? Abre-olhos. Abre-olhos? É a hora de acordar, Rona. Mas... Gente, não é normal. Não é. Edu Dracena, não é normal. Não dá pra normalizar um 4-0. O resultado é pesado, sim. Edu da Pano, por favor. Não, vem cá. É claro que essa derrota, o problema é o placar. 4-0, você perder 2-0, 2-1, ok, é aceitável. Agora, da maneira como o Palmeiras jogou, é isso que a gente não aceita. Os jogadores ontem não tiveram ideia, não tiveram atitude, não tiveram nada ontem. Por mais que a gente... Como aqui... seria a sua entrevista depois do jogo assim? Vai. Você ia picar mula pro vestiário, isso sim. Fala igual o Brasão, que eu queria falar tanta coisa, mas eu não posso falar, entendeu? Não, eleição. Mas agora, dentro do campo ali no vestiário, tem que ter cobrança. Dentro do time do Palmeiras, tem que ter cobrança e muito. Porque a gente não pode aceitar um placar como esse de 4-0, não pode. Posso sublinhar? Que pode? Não, só uma rápida. É uma sublinhada rápida. Aqui o Palmeiras. Quando o
Palmeiras ganha, nós vencemos. Quando o Palmeiras perde pro Abel, eles perderam. Só isso eu queria falar. Isso quebra vestiário. Uma noite inesperada no estádio Jorge Ismael de Biasi. Diante de uma equipe do Palmeiras pouco criativa e com falhas defensivas na marcação, o Novo Horizontino goleou por 4-0 e aplicou a maior derrota sofrida pelo Verdão na era do técnico Abel Ferreira. O artilheiro Robson fez 3 gols e viu Hélio Borges completar os números do placar, que alcançam os donos da casa ao segundo colocado do Paulista. Novo Horizontino sobe para o segundo lugar com 9 pontos, atrás do Bragantino pelo saldo de gols, enquanto o Palmeiras cai para terceiro lugar com o mesmo número de pontos. O Palmeiras recebe o São Paulo às 18h30 do sábado, na Arena Barueri, e o Novo Horizontino recebe o Botafogo de São Paulo às 18h30 do domingo, ambos pela 5ª rodada do Paulistão. Novo Horizontino e Palmeiras começaram com poucas chances de perigo criadas, muitas faltas e dificuldade de encontrar espaço. Quando destravou, Novo Horizontino se saiu melhor. Aos 19, Maicon cobrou escanteio fechado na pequena área e Robson cabeceou sozinho para fazer 1-0. O Palmeiras devolveu com boa sequência com o lançamento de Flaco Lopes, aos 34, e quase gol contra de Dantas. E aos 37, com o argentino fez o pivô, mandou em Kelvin, e o lateral direito cruzou para cabeceio de Riquelme, parado em bela defesa do goleiro Jordi. O Verdão pediu pênalti em Alan no lance, mas o árbitro mandou seguir. Aos 41, o Novo Horizontino aproveitou nova oportunidade. Mike avançou tranquilo pela ponta esquerda, cruzou na área e viu Robson fazer 2-0, dando os números finais do placar do primeiro tempo. Vieram mudanças no Palmeiras com a entrada no intervalo de Benedetti e aos 14 minutos de Marlon Freitas e Bruno Rodrigues. Mas 2 minutos depois, Robson fez o terceiro gol do Novo Horizontino. Luigi falhou na saída de bola e o artilheiro marcou o 3-0. Pouco criativo, o Palmeiras tentou usar a pausa para a hidratação logo em seguida para reorganizar o time. Não foi o suficiente. Aos 26, mais um erro, agora de Benedetti, que Léo Naldi aproveitou para servir Hélio Borges no quarto e último gol. Na sequência, o Alviverde ainda tentou pressionar. Chegou com Luigi, Piquerez sem resultado. Oyama, aos 36, quase fez o 5º para o Novo Horizontino. E aos 40, até Gomes foi ao ataque, finalizando na melhor chance do Palmeiras na reta final, parada pelo goleiro Jordi. Ao fim da partida, Piquerez pediu desculpas à torcida. É uma vergonha. Última vez que o Palmeiras havia perdido por um placar com 4 gols de diferença aconteceu há mais de uma década, quando levou 5-1 da Chapecoense em 2015. O placar desta terça-feira também corresponde à pior derrota sofrida na era Abel. Ele e sua comissão completaram 400 jogos nesta noite.